Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Álgebra Linear 2. Sou o professor Anderson Novaes Martinhão. Na aula de hoje nós estudaremos o conceito de diagonalização de matrizes, tá? Então vamos começar fixando algumas hipóteses, né, que a gente vai utilizar. Então para gente dessa aula ver, né, sempre vai ser um espaço vetorial sobre o conjunto dos números reais, tá? E além disso, de dimensão finita. É, Lembrando então que nós vamos trabalhar com os operadores lineares, digamos, do espaço V no espaço vetorial V. O que significa? T é uma transformação linear, tal que o domínio e o contradomínio são iguais, né? É o mesmo espaço vetorial. Então isso aqui a gente vai chamar um operador linear. Vamos lá então, qual a ideia da aula de hoje? O objetivo principal é mostrar que a gente consegue pegar qualquer operador linear, né? Nessas hipóteses, né? Definido sobre um espaço de dimensão finita, é associar a esse operador uma matriz, tá? Uma matriz quadrada. E basicamente isso ajuda porque a gente pode enxergar o operador linear simplesmente como uma multiplicação de matrizes. Aí acontece, a matriz que vai estar associada a essa transformação linear, né? O ideal ocorre quando ela é a mais simples possível. Porque quanto mais simples a matriz, mais fácil é calcular ali o produto, né? Ou seja, mais fácil calcular as imagens de T, né? E o ideal vai ocorrer para a gente, né, quando a matriz for uma matriz diagonal, tá? Então, nessa situação, a gente quer, então, trabalhar com esse problema. Quando que essa transformação linear, né, esse operador linear, admitirá uma matriz dele, né, de modo que essa matriz seja diagonal, tá? Então, a fim de buscar essa resposta, a gente vai estudar então a diagonalização das matrizes, ok? Vamos lá então, começando, relembrando, mostrando como que se constrói, vamos definir também a matriz do operador linear T, tá? Então vamos lá. Então sejam T de V e V, um operador linear, tá? V é o espaço vetorial de dimensão finita, tá? Digamos N, em que V é um R espaço vetorial de dimensão finita. Ah, e seja B, que eu vou anotar assim, ó, V1, V2, Vn, uma base de V. Então o que acontece é que o operador linear terá várias matrizes, né, que representam ele. E cada matriz vai depender da sua base, tá? Então ele vai estar associado à base, ok? Então o que a gente vai fazer é mostrar como constrói essa matriz, tá? E por que a gente vai definir a matriz do operador da forma que nós vamos definir, tá? Então anote que, dado um elemento qualquer no meu espaço vetorial, digamos que ele vai se escrever como combinação linear
os elementos da base, né? Como alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais alfa N, Vn. Agora vamos calcular T, tá? Dos dois membros da igualdade. Então, como T é um operador linear, segue que, então, T de V é ter essa combinação linear, né? Mas como T é um operador linear, o lado direito vai ficar assim, ó, alfa 1 T de V1 mais alfa 2 T de V2 e assim por diante. Ok? Agora, se você olhar esses elementos aqui, ó, são elementos do conjunto V, né? Do espaço vetorial V. Então, todos eles também podem ser escritos como combinação linear da base B. Ok? Vamos supor que a gente consiga fazer isso. Então, digamos que T de V1 ele é A11V1 mais A21V2 mais AN1VN. Né? Uma combinação linear dos vetores da base B, né? O T de V2, eu vou dizer que ele é da forma A12V1 mais A22V2 mais AN2VN. E continuando, né? O último vetor, que é o T de Vn, ele é da forma A1NV1 mais A2NV2 mais ANNVN. Então, vamos pegar essas igualdades aqui e substituir aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. T de V é alfa 1 vezes T de V1. Aí o T de V1 a gente pode trocar por essa soma aqui. Essa combinação linear, né? Então fica alfa 1 vezes A11V1 mais A21V2 mais AN1VN. E assim por diante, tá? Aí faz isso para todos, o T de V2, T de V3, assim para todos os outros. Aí vai ficar aqui mais alfa 2 que multiplica. Aí o T de V2 a gente troca por isso que eu estou pintando de azul, tá? Por essa combinação linear aí. Então fica A12V1 mais A22V2 mais AN2VN. Até que a gente chegue no último, né? Alfa N. Vai multiplicar o T de Vn, né? Ou seja, a gente pode trocar o T de Vn por essa combinação linear rosa aqui, ó. A1NV1 mais A2NV2 mais ANNVN, tá? Beleza. Agora, se você olhar aqui nessa combinação linear, ó, a gente vai ter que distribuir o alfa 1, tá? Ó, fazer a distributiva aqui no alfa 1, no alfa 2 também. Em todos, tá? No alfa N. Ok? Então, essa combinação linear, né, vai ser equivalente ao seguinte. Dizer que T de V é alfa 1 A11V1 mais alfa 1 A21V2 e assim por diante, até alfa 1 AN1VN, ó. Alfa 1 que multiplica AN1VN.
Aí, agora na próxima linha. Maneira análoga, né? Fica alfa 2 A12, V1 e assim por diante. Continuando, aí no final nós vamos obter, de maneira análoga, né? Alfa N vezes A1N, V1, mais alfa N vezes A2N, V2, até alfa N vezes ANN, VN, né? Agora, se você olhar, vamos colocar em evidência algumas parcelas, ó. Essas que eu estou pintando de amarelo, todas são múltiplos do V1. Então, eu posso colocar o vetor V1 em evidência. Essas de azul aqui são múltiplos de V2. E assim por diante, né? Essas rosas aqui, ó, posso colocar o VN em evidência. Então, a gente pode rearranjar essa combinação linear, escrever ela assim, ó. Então, T de V vai ficar alfa 1 A11 mais alfa 2 vezes A12 mais alfa N vezes A1N V1 mais alfa 1 A21 mais alfa 2 A22 mais alfa N A2N V2. Só arrumar aqui que eu faltou aqui as reticências. V1 aqui. Continuando, a gente chega no final, né? Alfa 1 AN1 mais alfa 2 AN2 mais alfa N ANN. Então, o que nós conseguimos fazer aqui? Esses números entre parênteses que eu estou pintando de verde são os coeficientes do vetor T de V com relação à base B, né? Aparecem ali os vetores da base B, ó, V1, V2, Vn. Tá? Então, esses de verde são os coeficientes de T de V em relação à base B. Então, digamos que esses coeficientes, né, sejam beta 1, beta 2, beta n. Beta n, digamos que eles são os coeficientes de T de V, né, quando o T de V é escrito como combinação linear dos elementos da base B. Então, dessa igualdade, né, então, ó, esse cara aqui tô chamando de beta 1, essa soma toda, né, essa combinação linear toda. Esse aqui é o beta 2 e esse aqui é o beta n, tá? Então, do que foi discutido acima, vem que o beta 1 ele é alfa 1, A1 e assim por diante, tá? Mais alfa 2, A12 mais alfa n vezes A1n.
O beta 2 é alfa 1 A21 mais alfa 2 A22 mais alfa N vezes A2N. E assim por diante, tá? O beta N, ele é alfa 1 vezes AN1 mais alfa 2 vezes AN2 mais alfa N vezes ANN. Esse sistema aqui, né, de N equações, ele pode ser escrito de uma forma como multiplicação de matrizes, tá? Em termos de multiplicação de matrizes, nós obtemos, né, que os coeficientes de T de V na base B são dados da seguinte forma. Então é o beta 1, beta 2, beta n. Então essa matriz coluna, né, que é a matriz dos coeficientes, digamos assim, que a gente quer encontrar, né, que é de T de V em relação à base B, pode ser escrito como uma multiplicação de duas matrizes. Se você pegar, fazer esse produto aqui, ó, você vai chegar nesse sistema aqui do lado direito aqui da igualdade, tá? Só chegar nessas equações aqui, ó. Ok? Então, essas N equações são equivalentes a resolver essa equação aqui de matriz, né? Então, vamos lá. Essa matriz aqui é o que a gente vai chamar de matriz do operador linear T com relação à base B. Por que em relação à base B? Porque se você voltar ali em cima e olhar, esses AIJs aqui dependem da base B, né? De onde que vieram esses AIJs? Ó, são os coeficientes do T de V1, T de V2, T de Vn em relação à base B, tá? Então, como que nós construímos essa matriz? Sem precisar fazer todo esse processo aqui. Por que a matriz vai ser definida assim? Bom, primeira coisa, como é que constrói? Só voltar aqui e ver como nós fizemos, né? A gente pegou os vetores da base B, então V1, V2, Vn, calculamos T neles e depois encontramos os coeficientes desses vetores, né, dessas imagens em relação à base B. Né, nós encontramos o A11, A21, AN1. Se você olhar esses caras aqui, eles formam a primeira coluna da matriz. Agora o T de V2, se você olhar os coeficientes, que nós pegamos aqui, eles formam a segunda coluna da matriz. E assim por diante, tá? Então, para construir a matriz a matriz de um operador linear, o que você faz? Em relação a alguma base fixada, né? Pega todos os vetores da base, calcula T. Aí pega esses vetores, essas imagens, né? Escreve elas como combinação linear, como combinações lineares dos vetores da base B, tá? Aí você vai pegar na ordem, tá? Sempre seguindo a ordem, as bases aqui são ordenadas. Você pega os coeficientes e coloca nas colunas.
montar uma matriz de ordem n, né? Pegando esses coeficientes e colocando na ordem nas colunas. Então, os coeficientes de t de V1 formam a primeira coluna, os coeficientes de t de V2 formam a segunda coluna, e assim por diante. É assim que a gente constrói essa matriz. Tá? Aí, essa matriz coluna, se você olhar, é o que a gente chamou de... É o que a gente quer encontrar, né? Que são os coeficientes de t de V em relação à base B. Tá? E o alfa 1, alfa 2, alfa n, quem são esses caras? São os coeficientes de V em relação à base B. Tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, para construir, para montar para encontrar, por exemplo, eu tenho um vetor V. Eu quero calcular o T de V. Como você pode fazer? Primeiro você faz essa matriz, a matriz do operador, né, em relação à base B. Você faz ela fazendo o quê? Pegando todos os elementos da base, calculando o T neles, aí pegando essas imagens, escrevendo elas como combinação linear dos vetores da mesma base. Você vai pegando os coeficientes, seguindo a ordem, colocando como colunas dessa matriz. No final, você vai ter uma matriz quadrada de ordem n. Aí essa matriz vai multiplicar pela matriz coluna, cujas entradas são os coeficientes do vetor V em relação à base B. Aí, para calcular o T de V, é só multiplicar. Quando você multiplica isso aqui, você vai chegar numa matriz coluna. Aí como é que a gente acha o valor T de V? Você pega esses caras e coloca multiplicando, faz a combinação dos vetores da base B, utilizando os coeficientes esses que você encontrou aqui. Tá? Assim você encontra o T de V. Então, nossa primeira definição, né? Definição, notação, né? É essa matriz aí. Então, a matriz essa matriz aí é o que nós chamamos, né? É a matriz de T com relação à base B. Note que essa matriz, se eu mudar a base, muda a matriz, tá? Então, por isso que é matriz de T com relação à base B. Aí a gente pode criar uma fórmula que fique fácil para a gente lembrar, né? Essa é a igualdade aqui. Então, ó, vamos denotar o seguinte. T de V com relação à base B. Essa aqui denota a matriz coluna formada pelos coeficientes de T de V em relação à base B. Ou seja, o que a gente está chamando lá de beta 1, beta 2, beta n. E VB assim é a matriz coluna, cujos coeficientes são as entradas dessa matriz, né, são os coeficientes do vetor V com relação à base B, ou seja, o alfa 1, alfa 2, alfa n. Tá? Então, do que a gente viu, ou seja, dessa igualdade aqui, dessa aqui, segue que, então, nós temos a fórmulazinha que fica fácil a gente lembrar, né? Que os coeficientes de T de V em relação à base B, ele é dado pelo produto da matriz de T com relação à base B, vezes a matriz dos coeficientes de V com relação à base B.
certo? Então, gente, como eu tinha comentado no início, né? Com essa matriz, né, fixada na base, a gente consegue essa matriz, né? E ela vai ser muito útil, porque a gente consegue calcular os valores de t olhando só para uma multiplicação de matrizes. Como essa matriz depende da base, existirão bases tais que a matriz com relação a essas bases são mais simples do que em relação a outras bases. Então, o objetivo nosso é, quando será que acontece o caso mais simples? É o caso ideal, né? Quando a gente consegue uma base tal que quando você faz a matriz da transformação do operador linear t com relação a essa matriz vai ser diagonal. Ou seja, aquela matriz que tem elementos todos cujos elementos fora da diagonal principal são todos iguais a zero. Tá? Para estudar isso, a gente vai precisar de alguns conceitos, né, que a gente viu lá no final do curso de álgebra linear 1, que é os conceitos lá de alto valor, alto vetor e polinômio característico, né, que ajuda a gente a calcular esses caras aí. Então, vamos relembrar alguns conceitos brevemente aí. Então, vamos lá, definição 3. Então, seja T de V em V um operador linear. Então, um escalar alfa, ele será dito um alto valor de T quando existir, né? Então, se existe um vetor V não nulo, tá? De modo que T de V é alfa V. Também, cada vetor V que satisfaça essa igualdade aqui, tá? Cada vetor V não nulo que satisfaça essa igualdade, nós vamos chamá-lo de um alto vetor de T associado a alfa, ok? Então, se alfa é um alto valor de T, então todo vetor que satisfaz T de V igual a alfa V é chamado um alto vetor. Associado a alfa. Tá? Os autovetores dependem dos autovalores, né? Associado aos autovalores também, a gente tem um conjunto que é o autoespaço, né? Então, o subespaço vetorial de V gerado por todos os autovetores de um operador linear T, né? Associados a um alto valor alfa, ele é denotado alt T
de alfa, tá? Nós temos uma forma de calcular, tá? Esse autoespaço, que é o seguinte. Ele é o núcleo desse operador aqui. Operador T menos alfa vezes identidade. Certo? Ah, então, ó, esse conjunto aqui, como é que você obtém ele? Você, ele depende do alfa do operador, lógico, né? Você vai pegar todos os autovetores associados a alfa, tá? Vai ter lá vários. Talvez tenha um só, mas pode ter muitos, né? Aí você vai pegar o espaço vetorial gerado por todos esses vetores. Isso vai te dar um subespaço de V, que é o que a gente está chamando de autoespaço de T associado a alfa, tá? É esse conjunto aí. E para calcular esse cara aqui, é bem só calcular esse núcleo aqui. Tá? Você pega a transformação linear, subtrai alfa vezes identidade, né? Onde alfa aqui é um alto valor de T, tá? Outro conceito importante que a gente vai usar é o de polinômio característico. Que é a partir do polinômio característico que nós encontramos os autovalores, tá? De uma transformação linear. Do operador linear, né? Então vamos lá. Sejam T um operador linear e B uma base de V. Então, o polinômio característico do, de T, né? Ele é dado por esse polinômio que a gente vai denotar assim, tá? O PT de x, né? Então é um polinômio na indeterminada x, tá? Então, você vai pegar e montar essa matriz aqui, ó. X vezes a matriz de identidade. Na prática vai ser isso que a gente vai fazer. Menos a matriz do operador T. Tá? Na prática a gente vai fazer como uma diferente matriz aqui. Nessa situação, né? Você está pegando o operador x vezes a identidade menos t. Pega a matriz desse operador com relação à base B. Tá? Então a gente calcula o determinante dessa matriz. Então, as contas, a gente vai pegar a matriz da identidade, multiplica por um x, que não é determinada. Aí você pode subtrair a matriz de t com relação à base B. Então tem uma matriz, calcula o determinante. Isso vai ser um polinômio, tá? Na indeterminada x. E esse polinômio é o que nós chamamos de polinômio característico do operador linear t. É um fato importante que o polinômio, tá? Ele não depende da base, tá? Qualquer base você pode usar qualquer base aqui para calcular o polinômio característico, tá? Não vou alterar aqui o resultado nosso, beleza? O fato importante que a gente vai utilizar, que é o porquê que a gente utiliza no polinômio característico, né? É que os autovalores do operador linear t, caso eles existam, tá? Que existem operadores que não têm, tá? Autovalores. Eles serão, né, as raízes do seu polinômio característico, tá?
Bom, pessoal, agora vamos efetivamente trabalhar com a diagonalização, tá? De matrizes. Bom, até agora o que nós fizemos foi uma revisão de alguns conceitos que a gente vai precisar para estudar esse tópico, né? Então vamos lá, voltando, né? Então nós vimos que dado operador linear sobre um espaço de dimensão finita, para cada base a gente constrói a matriz do operador linear com relação a essa base, né? O objetivo nosso é quando que essa matriz aqui condições necessárias suficientes, a base tem que satisfazer, né? O operador tem que satisfazer, de modo que consigamos uma matriz que seja diagonal, mais simples possível. Tá? Então, vamos começar lembrando que é uma matriz diagonal. É, então, seja X uma matriz quadrada de ordem n. Então, nós dizemos que a X é diagonal, né? É uma matriz diagonal se ela só pode ter elementos não nulos na diagonal principal. Ou seja, fora da diagonal principal, essa matriz é formada apenas por números iguais a zero. Tá? Números iguais a zero não, né? É por elementos nulos, tá? O vetor nulo. Se os elementos que não estão na diagonal principal são todos nulos. Ou seja, nossa matriz vai ser da forma x1, primeira linha, primeira coluna, e 0 nas demais posições dessa primeira linha. Na posição da segunda linha, segunda coluna, tem um elemento x22 que a gente não sabe se ele é o vetor nulo ou não. E nas todas as posições ele é constituído por vetor nulo e assim por diante. Tá? A única possibilidade para que nessa matriz apareça um elemento não nulo é na diagonal principal. Tá? Todas as outras posições são formadas por elementos nulos ali, vetores nulos aqui no caso. Então, a gente vamos considerar duas questões. Tá? Então, como motivação, né, para o nosso estudo, vamos considerar dois problemas aí. Então, vou chamar esses problemas de A e B. Então, o problema A. Dado um operador linear T de V em V, pergunta é: existe uma base B do nosso espaço vetorial de modo que
A matriz de T com relação a essa base é diagonal? Existe essa base? Será? Esse é o problema A. E o problema B é o seguinte: dado um operador T, a pergunta é: será que existe uma base B de V de modo que essa base é formada por autovetores de T? Que nós veremos daqui a pouco, né? É que esses dois problemas são equivalentes, tá? Ou seja, existe uma base de modo que a matriz de T com relação a essa base diagonal, sem somente ser, essa base é formada por autovetores do nosso operador linear, tá? Então, vamos lá. Então, mas eu vamos definir algumas coisinhas aqui, ó. Definição 5. 5 não, né? 6, né? Então, sejam A e B duas matrizes de mesma ordem, tá? Quadradas de mesma ordem. Duas matrizes quadradas de mesma ordem N. Nós dizemos que A e B são semelhantes se somente C, deixa eu pôr de vermelho, né? Que A e B então, são semelhantes quando existe uma matriz invertível, que também vai ter ordem N, tá? Tal que o B pode ser escrito como produto da inversa de P vezes A vezes B, tá? Nesse caso, nós dizemos que a matriz A e a matriz B são semelhantes, ok? A partir disso, a gente consegue, então, definir o conceito de definições 7 agora, né? A gente consegue definir matriz diagonalizável e operador diagonalizável, tá? Então, a matriz é diagonalizável se ela é semelhante a alguma matriz diagonal, tá? Ou seja, vai existir uma matriz invertível tal que esse produto aqui, ó. Então, vamos lá, voltar. Quando que a matriz A vai ser diagonalizável? Quando existir uma matriz P invertível, de modo que esse produto aqui é uma matriz diagonal, tá? Então, sejam A uma matriz quadrada e T um operador linear.
Então dizemos que a matriz A ela é diagonalizável. Se ela é semelhante a alguma matriz diagonal. Se A é semelhante a uma matriz diagonal. E o nosso operador, ele é diagonalizável quando existe uma base tal que a matriz de T com relação a essa base é diagonal também. Então dizemos agora que T é diagonalizável quando existe uma base B do nosso espaço V tal que T de B é uma matriz diagonal. Agora, pessoal, a gente vai mostrar que esses dois problemas aqui são equivalentes, tá? Ou seja, encontrar uma base de modo que essa matriz seja diagonal, né? A matriz de um operador T é diagonal, é equivalente a mostrar que o operador, o espaço, né, V, possui uma base formada por autovetores do operador linear, tá? Então vamos lá, proposição 8. Então, ó, um operador linear T de V em V, ele é diagonalizável, usando a notação que a gente acabou de definir, né? Ou seja, tem uma matriz dessa forma que é diagonal para alguma base, C e somente C. O nosso espaço vetorial possui uma base formada por autovetores de T. Possui uma base formada por autovetores de T. Então vamos lá para demonstração. Vamos lá. Na ida, o que a gente quer supor aqui agora que T é diagonalizável, né? A gente tem que mostrar que V possui uma base. Então a hipótese aqui é que T é diagonalizável. E a tese é que V admite uma base formada por autovetores. Autovetores de T, né? Claro. Então vamos lá. Como T é diagonalizável, então existe uma base B, digamos que ela é formada pelos vetores V1, V2, Vn, tal que essa matriz é uma matriz diagonal. Ou seja,
ele vai ter uma forma do seguinte tipo, digamos, A11, 0, 0 nas demais posições, e assim por diante. Tá? Só na diagonal principal que é permitido aparecer elementos diferentes do vetor nulo. Aqui eu errei. Bom, então para cada i, ó, acho que todo mundo já viu até desde lá de álgebra, geometria analítica, né? Se eu tenho uma base, então pega qualquer vetor dele, escrevo em relação como combinação linear da base a qual ele pertence, né? Os coeficientes são canônicos, né? É bem tranquilo. Por exemplo, V1 em relação à base B, os coeficientes são 1, 0, 0, 0, 0. O V2, quando eu escrevo como combinação linear da base B, os coeficientes serão 0, 1, 0, 0, 0, assim por diante, né? Então, a gente vai olhar essa relação aqui, ó, tá? Em que V, eu vou pegar justamente o vetor da base B, tá? Ó, então, olha só, para cada i, de 1 a n, né? Ou seja, para cada vetor aqui da base B, nós temos então o seguinte, que as coordenadas do t de vi com relação à base B, ele é essa matriz aí, né? Que multiplica as coordenadas de i em relação à base B. Aí, disso a gente obtém o seguinte. Então, ó, t de vi com relação à base B vai ficar esse produto dessa matriz que a gente fez ali em cima. Aí acontece, esse cara aqui, ó, são as coordenadas do VI com relação à base B. Como o VI está na base B, ele se escreve como 0V1 mais 0V2 mais 0V3, assim por diante, até 1VI. Aí mais 0 vezes VI mais 1 e assim por diante. Então as coordenadas, né, ou seja, essa matriz coluna vai ser algo do tipo 0, 0, 0, aparece 1, né, na linha I, e em todas as outras linhas aparece 0. Aí multiplicando essas duas matrizes, o que vai acontecer é que T de VI com relação à base B, né, ele só vai pegar, vai zerar todos os termos, né, quando você faz a combinação linear de uma linha com essa coluna, né, só não vai zerar na coluna I. Tá? Vai repetir a coluna I aqui, ó. O resultado, né, ó. Matriz N por N, multiplicando a matriz N por 1, o resultado é a matriz N por 1. Vai ser justamente a coluna I. Coluna I é a coluna 0, 0, 0. Aí na linha I aparece o A, I, I. Vai ficar 0, 0, 0, A, I, I. Ou seja, os coeficientes T de VI em relação à base B, ele é AII vezes VI. Tá? Que são os coeficientes T de VI em relação à base B. Então, esse elemento na base B ele é 0V1 mais 0V2 mais 0V3 e assim por diante. Só não vai zerar pro coeficiente do VI, que vai ser esse AII. Então, isso implica? Bom, tá bom aqui. Logo, T de VI, ele é AII vezes VI. Tá? Ou seja, como esse I é arbitrário, né? Isso é para todo I, vai acontecer isso, tá?
todos os N vetores ocorre isso. Ou seja, esses VIs, né, são todos autovetores de T. Quem são os VIs? São os elementos da base B. Então a base B é constituída por autovetores do operador linear T. Portanto, B é uma base formada por autovetores de T. Então, provamos que nós queríamos, né? V admite uma base formada por autovetores. Agora, a gente quer mostrar a recíproca, né? Do que a gente acabou de provar. Então, a gente vai inverter a hipótese com a tese. Agora, para a recíproca, nossa hipótese é que existe uma base B de V formada por autovetores, tá? A nossa tese é que o operador T ele é diagonalizável. Então, vamos lá, digamos que B é uma base. Opa. Digamos que B é formada por esses N vetores. É uma base do espaço vetorial V formada por autovetores de T. E esses autovetores são associados a alguns autovalores, né? Digamos, autovalores alfa 1, alfa 2, alfa n, respectivamente, tá? Ó, nada impede que alguns alfa i's aqui sejam iguais, tá? Ou seja, o que vai acontecer aqui é que o T de V1 é alfa 1 V1, T de V2 é alfa 2 V2 e assim por diante. T de Vn é alfa n Vn. Vocês lembrarem como a gente faz para construir, né, essa matriz do operador T com relação à base B? A gente tem que fazer o quê? Pegar T, calcular os valores na base B, que é o que a gente tem aqui. Aí pega esses valores, escreve eles como combinação linear dos vetores da base B. Estão todos feitos aqui, ó. Tá? Se quiser fazer aparecer os todos os vetores da base B, é só notar que os outros aqui, ó, por exemplo, T de V1, ele é alfa 1, V1, mais 0, V2, mais 0, V3, e assim por diante. Tá? Em todos a gente faz isso. Para ficar bem claro quem é a linha, né? Quem são as linhas aí da nossa matriz do operador T, tá? Então, isso aqui é alfa 1, V1, mais 0, V2, e assim por diante, mais 0, Vn. T de V2, então ele é 0, V1, mais alfa 2, V2, e assim por diante, mais alfa n, Vn. Até que o T de Vn se escreve como 0, V1, mais 0, V2, mais 0, Vn. Aí não, né? Mais alfa n, Vn. Aqui eu errei também, né? Aqui é 0.
Então, se formos montar a matriz de T, né, com relação a essa base, a primeira coluna é formada por esses elementos amarelos aí que eu estou pintando, nessa ordem, tá? A segunda coluna é azul e assim por diante. A última coluna é rosa. Então, desse modo, a matriz de T com relação à base B é a seguinte, ó, a primeira linha é, perdão, a primeira coluna é alfa 1, 0, 0, 0. Segunda coluna é 0, alfa 2, 0, 0, 0 e assim por diante. Até que a última linha é 0, 0, assim por diante, até que no último elemento aparece o alfa N. Tá? Ou seja, a matriz com relação à base B, né, que é a base formada por autovetores, ela é diagonal. O que a gente definiu como sendo o caso que a gente diz que T é diagonalizável. Bom, pessoal, vamos fazer alguns exemplos agora, tá? Vamos lá, exemplos 9. Exemplo A. Mostre que o operador linear T, que vai de R3 em R3, para todo x, y, z, associa o valor 3x menos 4z, 3y mais 5z menos z. Então mostra que esse operador linear ele é diagonalizável. O que nós temos que fazer então, basicamente, é mostrar que ele admite uma base formada por autovetores, tá? Vamos lá então. Primeiro passo, a gente vai determinar uma matriz de T para qualquer base, no caso aqui vamos usar a base canônica do R3, tá? Vamos calcular T de B, né? Essa matriz em que B é a base canônica de R3. Como é que a gente calcula? Pega T, calcula em cada vetor da base canônica, né? Os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, ó, T de 1, 0, 0. Bom, é fácil, né? Ó, só tem X aqui na primeira coordenada, que é o 3, né? Então fica 3, 0, 0. O T de 0, 1, 0. Vamos lá. Fica 0 na primeira coordenada, segunda coordenada dá 3 e 0 na terceira. Então é o vetor 0, 3, 0. E o T de 0, 0, 1. Fizermos as contas, ó, fica menos 4, 5 menos 1. Como a base é canônica, nem precisa se preocupar na combinação linear, né? Esse vetor aqui, ó, os coeficientes, né, na base canônica são as coordenadas, né? Isso porque nós pegamos justamente a base canônica. Então, né, a matriz de T com relação à base B
formado pelas colunas 300, 030 e menos 4, 5, menos 1. Beleza, primeiro passo. Agora nós vamos encontrar os autovalores desse operador. Então vamos determinar os autovalores de T. Então, no caso aqui, a gente tem que utilizar o polinômio característico, né? Então, esse polinômio aqui, ó. Cadê esse? Tá? Então, tem que fazer esse polinômio e calcular esse determinante, né? Então, vamos fazer primeiro T menos X vezes identidade com relação à base B, né? A matriz desse operador, né? Desse operador T menos X vezes identidade, na verdade é a diferença da matriz T com a matriz que tem diagonal, né? Cujo todos os elementos da diagonal principal são iguais a X, tá? A matriz de T com relação à base B a gente acabou de calcular. Então, 3, 0, menos 4, 0, 3, 5, 0, 0, menos 1. Aí menos. Aí x da identidade, né? Vai dar essa matriz, né? X, 0, 0, 0, x, 0 e 0, 0, x. Desse modo, nós encontramos, né, que a matriz desse operador aqui vai ficar assim, né? Ó. Na diagonal principal fica 3 menos x, 3 menos x, menos 1 menos x. Aí vai lá, 0 menos 0, menos 4 menos 0, 0 menos 0, 0, 5 menos 0, 5. Aí 0 menos 0, 0 menos 0. Então, para achar os autovalores, né, a gente vai ter que calcular o determinante dessa matriz para encontrar o polinômio característico, para depois achar as raízes. Aqui vai ser bem tranquilo, né? Por quê? Vamos lá. Assim, então o polinômio característico desse operador é o determinante dessa matriz, né? Que é o determinante desse operador aqui. A matriz operador. Então, PT de x, né? O polinômio característico. O que acontece? Essa matriz, ó, é triangular superior, né? Ó. A diagonal principal tá aqui. E abaixo dela, ó, só tem zeros. Então, o determinante dessa matriz é o produto dos elementos que aparecem na diagonal principal. Ok? Então tá aí o polinômio característico. Agora, os autovalores, né? São as raízes, né? Ou seja, 3 menos 1. Portanto, os autovalores de T são 3 e menos 1. Tá? Note que o T, a sua multiplicidade algébrica, que a gente vai ver nas próximas aulas, é 2, tá? Porque ele aparece duas vezes como raiz do polinômio característico. Tá? Isso lá quando a gente for
ver como monta, né, a matriz diagonal ali de operador. Isso vai ser importante, tá? A multiplicidade algébrica é a multiplicidade geométrica do polinômio dos autovalores. Então agora a gente vai para o terceiro passo, que é o quê? Determinar os autovalores. Por quê? A gente quer ver se os autovetores desse operador T, né, eles formam a base. Se eles formarem, o nosso operador linear, ele é diagonalizável. Então, ó, terceiro passo aqui é vamos determinar os autovalores de T. Então nós temos, digamos, entre aspas, três autovalores, né? Seriam o alfa 1, alfa 2 e alfa 3. O alfa 1 e o alfa 2 são ambos iguais a 3, tá? Porque ó, a multiplicidade de 3 como raiz do polinômio característico aqui é 2, tá? Então, para alfa 1 igual a alfa 2 igual a 3, nós temos que... Então, a gente tem que calcular o alto espaço desse cara. Então, o que é o alto espaço do operador T associado ao alto valor 3, no alto valor 3? Ele é o núcleo do operador T menos a identidade... Perdão. T menos 3 vezes a identidade. Como a gente calcula esse núcleo? Então, acha essa matriz aqui. Aí multiplica por um vetor coluna genérico aí, xyz, igual ao vetor nulo. Aí se você vai achar os vetores xyz, né, que estão nesse núcleo, tá? Então vamos lá, temos esse operador aqui, ó, tem como sua matriz, né, é dada... Então essa matriz é o quê? É a matriz de T, que a gente calculou lá em cima, que é a matriz 3, 0, menos 4, 0, 3, 5, 0, 0, menos 1, menos 3 vezes a identidade. Ou seja, menos essa matriz aqui. Então, essa matriz aqui, então vai ficar assim, né? Ó, 3 menos 3, 0, 0 menos 0, 0, menos 4, menos 0, 0 menos 0, 0, 3 menos 0, 0, 5 menos 0, 5, a última linha é 0, 0, menos 4. Então, um elemento XYZ está no alto espaço de T associado a 3, C e somente C. O que acontece é o seguinte: essa matriz vezes o vetor coluna XYZ vai ser o vetor nulo, né? Então, 0, 0, menos 4, 0, 0, 5, 0, 0, menos 4, vezes o vetor XYZ. Isso é o vetor nulo. Só que esse produto é equivalente ao seguinte sistema. Então, a primeira linha fica 0x mais 0y menos 4z igual a 0. Segunda linha, ó, fica 0x mais 0y mais 5z
igual a zero, e a terceira linha a mesma coisa, né? O 0x mais 0y menos 4z. Isso aqui é equivalente a dizer que z igual a zero. Então, a única restrição que nós temos para os elementos do espaço de T associado ao número 3 é que z seja igual a zero, tá? Portanto, o espaço de T associado ao número 3, ele é formado pelos vetores da forma x, y, que estão livres, né? Zero, em que x e y são números reais. Esse conjunto aqui, ó, é fácil enxergar uma base, né? É a base 1, 0, 0, 0, 1, 0. Tá? Por quê? Você pegar um vetor, um elemento qualquer ali, x, y, 0, ele vai ser escrito com a forma 1, 0, x vezes 1, 0, 0 mais y vezes 0, 1, 0. Tá? Então, esse aí é o espaço associado ao número 3. Agora, vamos calcular, fazer a mesma coisa, só que agora utilizando o outro alto valor que nós encontramos, o menos 1. Então, isso aqui vai ser importante depois, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente diz que a multiplicidade geométrica do 3 é 2, tá? Porque o alto espaço dele tem dimensão 2. Aí já observa o seguinte, que a multiplicidade geométrica do 3, né? Que é o unidade de vezes que o 3 é a raiz do polinômio característico, né? É 2, que coincide com a multiplicidade geométrica, tá? Isso vai ser importante para... Isso tem que acontecer quando o nosso operador for diagonalizável. Agora vamos lá, para alfa 3, né, que é o terceiro alto valor, igual a menos 1. Terceiro ou segundo, depende de como você olhe, né? Então aqui, ó, o alto espaço de T associado ao valor menos 1, ele é o núcleo do operador T menos 1 vezes a identidade. Ou seja, é o núcleo do operador T mais a identidade. Ó, aqui tem a base B, tá? Então, ó, que matriz é essa? Deixa eu abrir mais espaço aqui. Você pegar a matriz do operador T, tá? Que a gente calculou lá no primeiro passo, que é essa matriz aqui. E vai somar a ela a matriz identidade. Assim nós encontramos que essa matriz é a matriz 4, 0, menos 4, 0, 4, 5, 0, 0, 0. Tá, então de novo agora. Para achar o núcleo desse operador aí. Pega essa matriz, multiplica por um vetor genérico ali, XYZ, escrito como uma matriz coluna, né? Iguala ao vetor nulo. Tá? Que a gente quer saber quais são os XYZ que estão no núcleo, né? Esse operador aqui. Então, esse aqui, ó, é equivalente ao seguinte sistema. 4x menos 4z igual a 0. 4y
mais 5z igual a zero. E a última equação nem precisa colocar, mas é zero igual a zero, tá? Da primeira equação, obtemos que x é igual a z, né? Que 4x igual a 4z, então x igual a z. Da segunda equação, nós obtemos que o 4y é menos 5z, ou equivalentemente, y é menos 5 quartos de z. Ou seja, está caracterizado o alto espaço de T associado a esse alto valor menos 1, né? Que é o conjunto formado por todos os elementos da forma. O x é z, né? E o y é menos 5 quartos de z. Em que z é um número real. Aí você note que todos os elementos desse alto espaço são múltiplos do vetor 1 menos 5 quartos 1. Tá? Ou seja, esse espaço tem dimensão 1. Tá? De novo, aconteceu o seguinte, ó. A multiplicidade geométrica, né, do menos 1 é 1 que coincide com a multiplicidade algébrica do menos 1, né? Que é o número de vezes que menos 1 apareceu como raiz do polinômio característico. Tá aqui, ó. Apareceu uma vez só, né? Portanto, quando isso acontece, as multiplicidades algébricas coincidem com as multiplicidades geométricas para todo vetor, todo alto valor, nós vamos ter que o operador é diagonalizável, tá? Esse aqui já é cena da próxima aula, tá? E se lembrarem, né? Ó, quem vai ser a matriz, uma matriz diagonal que representa T? É formado pelos autovalores na diagonal principal, tá? No caso, como o 3 aparece duas vezes como raiz aqui, né? Como alto valor, você pode pegar a matriz assim, ó, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, menos 1. Tá? Isso vai acontecer, a gente vai ver lá na próxima aula, tá? Por enquanto, o que a gente pode utilizar é o seguinte. É a proposição anterior, né? Olha só, vamos pegar o conjunto formado pelos vetores que nós encontramos. Pelos autovetores, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 1 menos 5 quartos 1. Eu não vou provar, mas fica aí de exercício para vocês verificarem que esse conjunto é LI, tá? Em R3. Como é LI? É um conjunto com 3 elementos. LI em R3. R3 tem dimensão 3, portanto, C também é uma base de R3. Mas é uma base cujos elementos são autovetores do espaço. Pela proposição anterior, T é diagonalizável. Portanto, T admite uma base formada por autovetores de T. E assim, o nosso operador T, ele é diagonalizável.